Hoje é dia de lembrar os 2 anos da famosa lista de Janot. Eu não sei se você se lembra, mas a gente vai aqui relembrar. No dia 6 de março de 2015, o ministro Teori Zavascki autorizou a abertura de inquéritos na Operação Lava Jato contra políticos com foro privilegiado. Eram deputados, senadores. Foi uma notícia que estremeceu a Praça dos Três Poderes. E olha, naquela época a gente nem imaginava tudo que ainda viria pela frente. O ministro Teori Zavascki autorizou que fossem abertos inquéritos contra 47 políticos. Vou falar sobre essa primeira lista de Janot com o Marcelo Cosme. Oi, Marcelo, boa tarde para você. Desses políticos, só 4 viraram réus até agora. 3 permanecem no Supremo. Um deles já foi lá para a primeira instância, porque não tem mais mandato, que é Eduardo Cunha. Mas vamos lembrar exatamente como foi essa história, quando chegou, quais foram os prazos e como acontece daqui para frente. A gente tem aqui no nosso telão justamente o dia em que, 4 de março de 2015, Janot encaminha a primeira lista ao então ministro Teori Zavascki. Rapidamente ele aceita, já no dia 2, e o que ele aceita? Qual era o pedido do Procurador-Geral da República? Traz uma lista com 49 nomes, sendo 47 políticos e pedindo a abertura de 28 inquéritos. E aí então se começou a Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu daí para frente nesses 2 anos? A gente teve o quê? Exatamente aí 111 investigados, quer dizer, ao longo da investigação se aumentou o número de pessoas investigadas. Vamos voltar para cá. Você sabe que a tecnologia, ela ajuda muita gente, mas às vezes ela dá uma atrapalhada também. Vamos de novo aqui, ó, certinho agora. Tá perfeito. Eu que errei. Então, olha só, 111 investigados, que aí geraram 39 inquéritos, 3 ações penais, 10 denúncias ainda não foram julgadas no Supremo Tribunal Federal. Contra quem? Todo mundo com foro privilegiado. 29 deputados e 12 senadores. E aí a gente falava aqui dos réus. Olha só, quem é que virou réu até hoje no Supremo? A senadora Gleice Hoffmann e os deputados Nelson Melo e Aníbal Gomes. Eduardo Cunha também tinha virado réu. Teve mandato cassado, foi lá para as mãos do juiz Sérgio Moro em Curitiba e o que a gente viu foi um pouquinho depois, um mês e pouco, ele preso, onde está até hoje, pela Polícia Federal lá em Curitiba. Agora começa a expectativa pela segunda lista de Janot. Eu conversei com o pessoal hoje, eles disseram assim, pode ser essa semana? Pode. A gente está no fim, mas não acabou. Alguns apostam em quarta-feira, outros dizem que é a sexta ou semana que vem. A expectativa continua. O que o Rodrigo Janot tem em mãos? 77 depoimentos de delatores que trazem os nomes de 170 políticos. A gente viu que o Teori Zavascki acabou morrendo, né, no início desse ano. Aí a ministra Carmen Lúcia homologou por conta própria essas delações. E essas delações trazem informações desses políticos do PT, do PMDB e do PSDB. E é por isso que tem tirado o sono de muita gente. Vamos aqui então para o que vai acontecer assim que isso chegar ao Supremo Tribunal Federal, que pode ser essa semana, alguns dizem que sim. Então, o PGR, que é o Procurador-Geral da República, vai pedir a abertura de inquéritos ao ministro Teori Zavascki. Ele que vai dizer, pode ou não. E perdão, gente, errei. A gente tem tanto costume em falar em Teori Zavascki. Luiz Edson Fachin, a Dani me ajudou. Continuando, Luiz Edson Fachin vai dizer se autoriza ou não a abertura, né, seguindo em frente e tirando o sigilo ou não. 90% do que deve chegar ao Supremo Tribunal Federal deve ser retirado do sigilo. Aí o que começa, gente? Todo um trabalho. Primeiro, a coleta de provas, depois os depoimentos, tanto de testemunhas quanto dos acusados. Aí a Polícia Federal vai elaborar um relatório, justamente dizendo, ó, a gente vê que tem crime aqui, a gente não vê que tem crime aqui. E o que acontece também? Aí, o Procurador-Geral da República, deixa eu arrumar aqui, ó, é quem vai determinar, de acordo com esse relatório da Polícia Federal, se vai denunciar ou não essas pessoas ao Supremo Tribunal Federal. Aí o Supremo vai decidir, aceitamos a denúncia ou não. Essa pessoa vira réu, esse político no caso. Depois que virar réu ou não no Supremo, aí começa o julgamento da ação penal. E aí é que os prazos são muito diferentes no Supremo Tribunal Federal do que na primeira instância. Falarei agora com a Cristiana Lobo. Cris, o que a gente vê aqui no Supremo, hoje atrás dessas informações, é que assim, tem denúncia que chegou há 2 anos, completando hoje, não foi aceita. O prazo médio de aceitação de uma denúncia é 1 ano e meio. É claro que na primeira instância, no Sérgio Moro, os prazos também são diferentes, mas em 10 dias ele aceita uma denúncia, em 1 ano ele acaba dando a sentença final. Quer dizer, os políticos têm um tratamento diferente e até aí um tempo grande pela frente até que a vida deles se resolva no Supremo, Cris? Eu acho que sim, é por isso que a gente chama de foro privilegiado. Eles gostam de chamar de prerrogativa de função. Foro
por prerrogativa de função. Mas, na verdade, eles têm aí o benefício dessa demora, que é muito grande. Para se ter uma ideia da diferença, Sérgio Cabral não tem foro privilegiado, está em Bangu. E outros que têm foro estariam na mesma situação dele, estão com o processo nesse rito aí que o Marcelo explicou. Para se ter uma ideia, a gente está falando tanto aí do que Brasília vai tremer por conta da lista, da segunda lista de Janot, mas se esses pedidos forem feitos agora, é de se imaginar que daqui muito tempo ainda que esses inquéritos podem virar uma denúncia, porque ele acolhe o inquérito, instrui o processo, aí que depois... Se bobear, alguns crimes podem até prescrever no meio do Podem caminho. prescrever, mais que isso, o governo Temer pode acabar. Então, é por isso que tem essa importância tão grande a prerrogativa de foro. E foi por isso que o presidente Temer disse que só ministro denunciado é que será afastado. E afastado temporariamente, só quando o réu demitido. Porque é uma coisa que demora bastante tempo. Quer dizer, 1 ano e meio, 2 anos de governo Temer. Já acabou o mandato e o processo ainda continua lá. Agora, eu quero chamar a atenção, viu, Leilane, para o seguinte fato. Tem alguns que já estão com pedido de inquérito e de denúncia da primeira lista. Então, pode ter gente aí na cabeceira da pista, aí, a gente usou a expressão de piloto, né? Na cabeceira da pista aí para se tornar réu mais de uma vez. Renan Calheiros é réu no Supremo, mas não por conta da Lava Jato, mas ele tem 11 outros processos por lá, fora essa citação que pode vir agora nessas delações da Odebrecht. Então, exatamente. A diferença de... Era isso que eu queria comentar com vocês, porque como a primeira lista não fechou, quer dizer, só 7 viraram réus, muitos ainda da primeira lista estão aí nessa cabeceira de pistas prontos para decolar, né? 4 viraram réus, né? Exatamente, mas sem dúvida nenhuma, quem não tem foro começa... Isso vai acontecer, processo... né? Quer dizer, ele vai dividir, né, o Luiz Edson Fachin, quer dizer, vai ficar no Supremo quem tem foro, quem não tem foro, a ideia é encaminhar para tribunais superiores e para primeira instância. Ou para as justiças, para os tribunais de justiça nos estados. Então, por exemplo, Sérgio Moro pode receber processos relativos a quem não tem foro privilegiado, mas é caso de Petrobras, e outros juízes em outros estados podem receber de outros... Porque isso aqui que a gente fala, né, que eles são 170 políticos citados. Então, esses 170 provavelmente não ficam no Supremo porque tem foro privilegiado. Mas o número de citações é ainda maior. Os políticos que têm mandato. Se o mandato dele acabou, porque acontece que tem governadores cujo mandato acabou. Então, ele é o caso Superior do Sérgio Cabral. Não, vai para a Justiça do Estado, não é mais como foi o governador. Sérgio Cabral. Então, eles fazem isso até para agilizar, mas dá para a gente ter uma ideia de como é essa demora e o tempo que isso leva lá na Justiça do Paraná. Aí aquilo que você falou outro dia, Leilane, o pessoal começa a ficar com medo. Sem foro vai para o Moro, quer dizer, então tem muitos aqui que podem cair lá. E muitos ficam mais preocupados, viu, Leilane, porque aí acaba o mandato de muita gente em 2018. Ano que vem tem que disputar uma eleição. Exato. Com esse Era exato o que eu ia comentar. Porque a gente fica falando muito dos ministros que têm foro, mas tem um monte de parlamentares aí que devem estar dando graças a Deus de ter mandato até 2018. Exatamente, eles são os que estão ali mais atentos a esse ritmo do julgamento aí no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que é importante a gente saber o seguinte, o Brasília vai tremer essa semana, me disseram que seria amanhã, mas pelo jeito não está dando tempo. São 250 pedidos de processo, de abertura de inquérito, de arquivamento, de tudo, então é muita coisa. Brasília vai tremer nessa semana ou semana que vem, mas a consequência desse tremor vai demorar um bocado de tempo ainda. Tremor longo, gente. A gente vai falar muito disso ainda. Obrigada aos dois.